Bom pessoal, hoje nós vamos responder 3 questões sobre um dos módulos mais importantes para a sua prova de certificação. Essas questões são sobre fundos de investimento e é importante porque ele é um dos maiores módulos também da maior parte das provas de certificação. E presta bastante atenção nessas 3 questões que a gente vai resolver, porque elas têm elevado índice de erro nos simulados da Top Invest e também as pessoas erram elas por falta de atenção. Então, bora lá resolver comigo essas 3 questões aqui. Bom pessoal, começando aqui então a nossa primeira questão, olha o que ele fala. Um fundo de renda fixa sem carência de longo prazo, na ocasião do resgate 720 dias depois da primeira e única aplicação, terá alíquota de imposto de renda de. Então, assim como os fundos cambiais e os multimercados, você precisa lembrar que o de renda fixa, ele também tem lá um mecanismo de antecipação do imposto chamado de COMICOTAS, né? Que o governo antecipa a cobrança do imposto, tá? Para não ter que esperar 10, 20, 30 anos e tributar somente quando o investidor viesse a resgatar as suas cotas, tá? Então, dessa forma, por meio do COMICOTAS, no último dia útil dos meses de maio e de novembro, tá? Ele vai lá e faz uma antecipação, né? Abocanha a quantidade de cotas que você tem, daí o nome COMICOTAS, tá? E aí, para você lembrar do COMICOTAS, você tem que lembrar que os fundos de curto prazo, eles têm um COMICOTAS de 20% e os fundos de longo prazo, eles têm um COMICOTAS de 15%, ok? E também que essa antecipação que foi realizada, né, no COMICOTAS, ela vai ser considerada também para, de certa forma, fazer um desconto quando do resgate das cotas, para você não ser tributado 2 vezes da mesma coisa, né? Então você considera na conta do imposto o que você já pagou. Então, você tem lá um lucro de R$1 por cota, por exemplo, e você pagou 15%, você vai desconsiderar o que foi antecipado pelo COMICOTAS, dessa forma, para não haver bitributação, tá certo? Então, olha só. Letra A, complementar em relação a 20% pago na ocasião da tributação que ocorreu no último dia útil dos meses de maio e de novembro? Não, é porque ele é de longo prazo, então a alíquota é de 15% e não 20%. B, de 15%, desconsiderando o que já foi pago? Não, você tem que considerar para não haver bitributação. De 0%, pois a tributação ocorre somente no último dia útil dos meses de maio e de novembro? Não, o que ocorre nesses meses de maio e de novembro é uma antecipação, tá? Quando você resgata, você ainda vai pagar imposto, só que descontados os valores já pagos como antecipação, ok? Então sobrou aqui pra gente a letra D. É complementar ao que já foi pago na ocasião dessa tributação que ocorreu no último dia dos meses de maio e de novembro, confirmando letra D, resposta correta aqui pra gente. Tá, mas espera aí, se você não lembra sobre a classificação de fundos de investimento, eu vou deixar esse link para você assistir depois, onde a gente explica brevemente quais são as classificações e qual é a diferença entre a classificação de fundos de investimento da Anbima para a CVM. Bom pessoal, vamos lá então para nossa próxima questão aqui. Se liga só no que ele fala pra gente. Os fundos classificados como cambiais devem ter como principal fator de risco da sua carteira a variação do quê? Então aqui o cambial, ele se refere, né, àqueles que vão ter que ter na sua carteira 80% pelo menos do patrimônio alocado em operações que envolvem variação de preço de moeda estrangeira ou do cupom cambial, certo? E o câmbio, ele se refere aqui a quanto que você vai ter ali de apreciação ou depreciação das moedas, né? Do quanto que você precisa ter de real para ter $1 ou para ter €1 e assim por diante, tá? Ou seja, tem que estar ligado sim à variação de preços de moeda estrangeira, ok? E também, ou ainda o cupom cambial, né? Que é a remuneração do investidor estrangeiro por investir aqui no Brasil, né? Lembrando que quando ele investe aqui no Brasil, ele investe em real, né? Porque ele tem que fazer o câmbio da sua moeda para o nosso real para poder fazer os investimentos aqui, ok? Então, de letra A aqui, ó, de preço de moeda estrangeira ou taxa de juros cambial, tá errado. Cupom cambial ou variação da moeda americana, pode ser da moeda americana, mas pode ser de tantas outras, não somente dela. De taxa de juros medida pelo dólar ou índice de preço internacional, não. E letra D aqui é a nossa resposta correta dessa segunda questão, que você tem que prestar muita atenção lá na sua prova também.
Bom, pessoal, para nossa última questão, ele pergunta o seguinte: a cobrança do imposto de renda em fundos de renda variável ocorre. Fundo de renda variável é o fundo de investimento em ações, aquele que vai ter lá pelo menos 67% do seu patrimônio líquido alocado em ativos de renda variável, como ações, né, debêntures conversíveis ou permutáveis, BDRs, etc. Esse cara aqui, diferente dos fundos de renda fixa, cambiais e multimercados, ele não conta com cotas. E a sua tributação se dá apenas no resgate. Isso, né, se dá em 15% sobre o lucro, sobre o ganho de capital que você está tendo à venda. Então, se você comprou as cotas por R$1 e você está vendendo elas por R$2, essa diferença aqui de R$1 é onde irá incidir os 15%. Mas veja bem, é apenas no resgate e é retido na fonte pelo administrador do fundo de investimento, ok? Então, a letra D está errada, porque não tem como cotas, não é por DARF na letra C, no último dia de cada mês é retido na fonte também não, e sim somente na ocasião do resgate, onde o investidor solicita a venda das suas cotas e o valor será sim retido na fonte pelo administrador. Correta alternativa, letra A pra gente. Bom, mesmo que você tenha acertado todas essas 3 questões que a gente trouxe hoje, eu vou deixar para você um aulão onde a gente resolve questões sobre esse tema de fundos de investimento, tá? Então, você deve assistir agora esse vídeo, tá? Então, clica aqui, não perde tempo. Inclusive, se você errou uma, duas ou todas as 3 questões, é obrigatório você assistir esse vídeo para você estar bem mais preparado e entender melhor como que pode cair esse conteúdo lá no dia da sua prova, tá bem?